Oi, tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou criadora do Menino da Arte Design e do Alicerce. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Esse é um vídeo que eu vou disponibilizar tanto no meu YouTube quanto no Alicerce, que é a minha plataforma, o meu curso sobre design. Se você tem interesse em saber mais, é só dar uma olhada aqui no link. Hoje a gente vai refazer a capa do livro Design para quem não é designer. Esse foi um dos principais livros que eu li, assim, que me ajudaram muito a ter um salto de qualidade nas coisas que eu consigo produzir. Então é um livro que eu recomendo muito que você leia. É um dos livros, um dos que eu usei para me embasar para construir o curso. Então é um material assim fantástico. Só que existe uma piada no mundo do design que ele tem as capas meio estranhas, meio feias. E acaba sendo paradoxal, porque é um livro com conteúdo realmente muito bom sobre princípios do design, só que aí você olha para essas capas e você fica, cara... Então a gente vai usar esses livros como base para estudo, tanto teórico dentro do curso, de cada item, como aqui também, que a gente vai dar uma analisada nas capas, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, a gente vai analisar as duas capas, a gente vai dar uma olhada baseado nos princípios do design, o que poderia ser melhorado, e depois eu vou fazer rapidamente com vocês uma capa nova, uma proposta de capa para esse livro, tá? Então, vamos lá, direto. Então, vamos lá, olhando para essa capa, você consegue perceber o que poderia ser melhorado, o que a gente poderia pensar em fazer diferente, digamos assim? Uma das primeiras coisas que mais me incomoda, assim, que mais me chama a atenção nessa capa aqui, é o famoso drop shadow, que muita gente fez aí por muito tempo. Hoje em dia eu já não vejo tanto, mas isso aqui, ó, quando usado de forma errada, que na minha opinião tá errado, porque acaba ficando grosseiro, acaba gerando uma mancha por trás do nosso elemento, por trás do nosso design. Qual que é a função de uma sombra? Quando a gente adiciona uma sombra num texto, especificamente falando de textos, tá? A gente quer destacar o texto do fundo, né? A gente quer dar talvez essa impressão de 3D ou descolar o texto do fundo, para gerar contraste, para ficar fácil do nosso texto ler. Só que, se você faz isso dessa maneira grosseira, você acaba gerando uma imagem meio manchada, meio estranha e fica desagradável de ver. É diferente de você fazer isso, só que de uma forma mais sutil, talvez deixando essa sombra um pouco mais sutil, um pouco não chamando tanta atenção, ficaria um pouco mais elegante, ficaria mais agradável de ver. Outra coisa que eu acho problemática é a questão da espessura da tipografia usada. É uma espessura muito fina. Foi escolhida uma tipografia condensada, né, que é essa mais espremida, que eu acho interessante, eu acho uma boa escolha, e eu acho que, inclusive, na minha capa, eu vou fazer isso, eu vou escolher uma tipografia condensada. Por quê? Porque é uma frase grande, ó, um título grande, é design para quem não é designer. Então, tem muitas coisas aqui para a gente escrever. Então, é interessante que a gente use a condensada porque ela ocupa menos espaço e a gente consegue escrever mais e ainda fica legível. Só que aqui foi usado de uma espessura fina, tá? Uma espessura fina. E uma coisa que eu não vou fazer, que eu pretendo não fazer, é essa diferenciação de maiúsculos e minúsculos, porque a gente gera mais informação. Olha o tanto de informação que a gente tem aqui para decifrar. A gente tem essa sombra, a gente tem a diferenciação de maiúsculos e minúsculas, e a gente tem um monte de letra para entender, para decifrar. Isso acaba gerando algo desagradável visualmente, tá? Outra coisa que, meu Deus do céu, é isso aqui, ó. Pelo mesmo motivo do drop shadow, acaba gerando um ruído, acaba gerando uma coisa que não faz sentido. Eu acredito que talvez o objetivo tenha sido chamar a atenção para isso aqui, talvez, chamar a atenção para isso, mas precisa chamar a atenção para isso? Por que isso aqui precisa chamar a atenção? Uma coisa que a gente pode definir, que eu já posso adiantar na capa que eu vou fazer, é que as coisas mais importantes são o título do livro, obviamente, e o autor, por conta da autoridade. Então, você percebe que o nome dele tá bem grande aqui, né? Tá grande, mas acaba não chamando tanta atenção pelo posicionamento, pelo drop shadow, que gera esse ruído nessa letra fina, tá? E por conta disso aqui, ó, que acaba atrapalhando também. Então, tem muitas coisas para chamar nossa atenção. Tem esse título grande, aí tem esse negócio, aí tem o nome do autor, então acaba não ficando tão interessante. Aí tem esse negócio solto aqui, tem o nome da tradutora, tem a editora que fez, e esse selo aqui também, que olha isso aqui, ó. A função desse selo é dizer que o livro é um sucesso, que o livro foi muito bem aceito, foi muito vendido. Só que colocam numa tipografia entediante, sem
sem nada, sem nenhum peso, num selo azul. Azul é uma cor fria, calma, que não transparece emoção, assim, forte, vibrante. E sem, sabe, com muito espaço aqui e virado pro lado errado. Porque pra mim não faz sentido esse selo. O texto, no caso, tá virado pra cá. Pra mim tinha que estar virado pra cá, pra poder encaixar com isso aqui, ó. Como se isso aqui fosse uma informação só. Tá entendendo meu raciocínio? Eu tô maluca? E aqui, ó, olha só. Como eu disse, a gente tem muitas palavras. E aí, essa quebra de texto, pra mim, é muito esquisita. Muito esquisita essa quebra de texto. Porque a gente, olha só, se a gente for criar retângulos aqui pra dividir a nossa capa. Então, a gente vai ficar com um aqui, tá? Aí aqui, a gente vai vir outro até aqui, o final da capa, praticamente. E aí, o outro, a gente vai vir até aqui. Não fica esquisito? Porque eu termino a leitura do primeiro bem aqui. Aí eu termino a leitura do segundo quase no final. E aí eu termino a leitura do terceiro aqui. É uma quebra de linha muito esquisita que se repetiu aqui, ó. Essa quebra de linha também, pra mim, não faz sentido. Por quê? Porque gera muito espaço vazio aqui embaixo, ó. Fica um buraco. É como se ficasse um buraco aqui no meio do texto. Isso não é interessante. Então, eu quebraria essa linha, talvez aqui, ou talvez aqui, pra gente gerar um bloco de informação mais agradável de ser visto, tá? Vamos falar aqui um pouco dessa capa aqui, ó. Então, essa capa aqui, o que me chama a atenção nela é especialmente a tipografia. Aqui eles já fizeram uma tipografia mais diferenciada, né? Uma tipografia com uns elementos aqui. Eu não entendi muito bem por que a escolha dessa tipografia. Parece uma tipografia meio com coisas indígenas, não sei, esses traços. Eu não entendi muito bem. Para mim, o problema é que ela é usada no título, ela é usada aqui e ela é usada no nome do autor. E ela não é uma tipografia tão legível assim, especialmente quando a gente fala dessa parte aqui, ó, que tem bastante texto. Noções básicas, aí aqui também pela resolução da imagem, tá? Mas o B também fica parecendo um D, parece básicas de planejamento visual. Então, assim, é uma tipografia que eu não usaria numa capa, porque ela não chama atenção, e eu não usaria em todos os elementos, né? Em todos os textos da capa. Eu faria diferente. E aqui, ó, tem uma coisa muito estranha também nessa capa, que é o seguinte. Esse bloco roxo aqui, ó, que cria uma divisão que não faz sentido. Porque esse bloco roxo tá sinalizando para mim que isso aqui é um grupo. Design para quem? Mas não faz sentido, porque, sabe, falta informação aqui. Aí tem não é designer, que acaba virando outro grupo. Fica design para quem não é designer. Então, gera uma quebra, porque parece que isso aqui é um elemento e isso aqui é outro elemento, tá? Tanto é que aqui embaixo, ó, no nome do autor, a gente tem essa faixa de novo. E aqui a gente tem essa mesma faixa, só que aqui ela não está funcionando como uma caixa para informação, né? Como ela está sendo usada aqui. Aqui ela está sendo usada como uma divisória, para separar o título dessa informação aqui. Para mim não faz sentido nenhum isso aqui. Não faz sentido nenhum essa caixa existir. Se fosse para ela existir, que seja no título inteiro, tá? Aqui, a quebra de linha que eu falei nesse, já tá melhor. Pra mim, essa quebra de linha já faz muito mais sentido. Olha só a diferença. Vamos aproveitar para ver a diferença. Aqui, a gente consegue criar uma caixa. Olha só. Fica muito mais interessante, fica muito mais agradável. As informações parecem muito mais organizadas. Se a gente for ver o espaço vazio daqui, ó, vou criar um retângulo aqui. Eu vou inverter aqui, ó. Ó, eu tô colocando os espaços vazios, tá? Esse é o espaço vazio que tem aqui. Esse é o espaço vazio que tem aqui. E esse é o espaço vazio que tem aqui. Se a gente for imaginar essa caixa. Olha como é pequeno. Agora, se eu venho para cá, olha só. Tem esse espação aqui. Aí, na segunda linha, não tem nada, que é super estranho. E aqui embaixo, tem esse outro espação aqui. Tá conseguindo acompanhar? Quando você tiver que organizar as informações, tenta blocar elas. Tenta fazer elas se encaixarem. Fazerem parte de um mesmo conjunto, tá? O princípio da proximidade ajuda muito. Então, vamos aqui começar a trabalhar numa capa, tá? Eu vou primeiro fazer um retângulo aqui no fundo da minha página. Eu vou deixar, por enquanto, eu vou deixar preto. A gente vai decidir as cores depois, tá? Vou deixar preto, não branco. A gente vai decidir as cores depois. Eu não comentei muito das cores, né? Esse aqui assim, eu não vejo nada essencialmente errado nas cores, com exceção desse selo ser azul. Pra mim não faz sentido nenhum esse selo ser azul. Eu gosto especialmente desse, a combinação
do amarelo com roxo, né? É vibrante, inspira criatividade, né? Inovação. Então, eu acho que essa combinação desse segundo é interessante. Essa daqui eu já acho uma combinação meio morta, assim, meio pressão baixa, essa combinação desse verde com esse azul. Tem até um amarelinho aqui, mas um amarelinho que perde todo o brilho por conta desse drop shadow. Então, assim, esse aqui eu acho meio deprimente, essa primeira capa. Essa aqui eu já acho melhorzinha em questão de cores. Entre as duas, eu acredito que eu prefiro essa aqui por conta das cores. E aí, gente, vamos lá. Eu não vou deixar preto, não. Vou deixar branco, vai. Vou deixar branco, aí depois a gente decide como fazer. Eu já decidi qual tipografia que eu vou usar. Eu vou só digitar aqui. Design para... Eu vou digitar tudo numa linha só pra gente falar sobre a quebra de linha, tá? Não... Eita. 5 meses já com o MacBook e ainda não aprendi a acentuar as coisas. Design para quem não é designer. Tá. Então, a gente vai vir aqui e vai escolher a nossa tipografia, que eu já sei qual é. Design para quem não é designer. A tipografia que eu escolhi é a Acumin, que eu vou escolher a Condensed ou Extra Condensed Black. Deixa eu procurar ela aqui. Condensed Black. Condensed Ultra Black. Gostei da Condensed Ultra Black. Por que eu escolhi essa tipografia? A Acumin, como você bem pode ver aqui nesse cantinho, ela tem uma variedade de variações imensa. Então, eu não preciso me preocupar em escolher outras tipografias. Eu posso trabalhar só com essa e com as variações dessa tipografia, pensar nos contrastes. Então, como eu disse, eu gostei muito da ideia da tipografia ser condensada pela quantidade de palavras que a gente precisa colocar numa capa. Mas eu não vou fazer essa diferenciação de maiúsculos e minúsculos, porque olha só como gera um probleminha aqui de espaçamento entre a primeira frase para a segunda frase. Olha como fica estranho, por conta das descendentes, né, que é isso aqui, e as ascendentes das letras em relação a X, que é essa parte aqui, ó. Então, assim, para não ter esse ruído, essa coisa que parece estar matematicamente, provavelmente, está alinhado corretamente. Porém, a gente fica com a impressão de que o espaço entre o design e o para é maior do que o para e o designer. E isso gera um desconforto, uma sensação de que algo está fora do lugar, sabe? Inclusive, por falar em alinhamento, será que está alinhado isso aqui, hein? Olha só. Como é que pode? Olha só. Olha, por um pouquinho, ó. Ela não pegou nem a sombra aqui da Robbie Williams. Então, vamos lá. Design, para quem não é designer, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar tudo maiúsculo, não é aqui, eu sempre esqueço onde que é. A gente vai clicar aqui, né, todos maiúsculos, e vamos deixar tudo maiúsculo, tá? Essa é uma tipografia que eu gosto bastante, a Acumin. Eu não sei se tem outra Condensed. Vamos fazer a quebra de linha. Como que a gente decide como fazer a quebra de linha? Então, eu vou tentar deixar sem esses buracos. Eu vou evitar deixar frases curtas e frases longas. Eu quero deixar o mais uniforme possível, que é como tá aqui. Essa aqui eu gostei. Então, vamos ver se eu consigo replicar isso aqui. Design para quem não é designer. E aí, eu vou aumentar bastante. Quero que chame bastante atenção o meu texto, tá? Eu vou centralizar aqui. Estou trabalhando aqui com Illustrator, mas poderia ter sido feito no Photoshop, enfim, no software que você quiser. Eu vou diminuir um pouco o espaçamento entre as letras, mas só entre as linhas, na verdade. Mas só um pouco também, não quero que fique muito espremido. A gente tem que tomar cuidado aqui também com o til e com o e. E, por enquanto, vamos deixar assim, só subir um pouquinho. Outra informação que a gente precisa colocar, que é importante, é a da Robbie Williams. Então, vamos escrever aqui o nome da Madame Robin Williams. E aí, ó, se eu faço isso aqui, fica errado? Ah, fica. Eu ia dizer que não fica, mas fica assim. fica desagradável, tá? Então, vamos gerar um pouquinho de contraste. Como que eu vou gerar contraste? O nome da minha autora não precisa ficar todo maiúsculo. Eu posso tirar aqui. Já melhorou bastante. Já ficou mais agradável para mim. E eu também vou usar uma espessura diferente. Semi-bold, talvez. Nossa, ficou bonito semi-bold. Semi-bold, pronto. Semi-bold. Então, eu tô usando a mesma tipografia. Então, elas ornam entre si. Elas são harmônicas, tá? Mas em pesos diferentes. Então, eu posso deixar a minha Robbie Williams aqui. Eu posso pegar uma tagline dessa. Só que qual foi a hierarquia que eu defini?
Eu defini que o mais importante é o meu título. A segunda coisa mais importante é a autora, quem escreveu o livro. E a terceira coisa mais importante vai ser o que tem no livro, né? Eu vou escolher essa frase aqui porque eu achei essa frase mais interessante. Eu acho que ela representa melhor o que tem no livro do que essa aqui. Noções básicas de planejamento visual. Eu acho essa muito abrangente. O iniciante, o designer iniciante, ele não vai entender muito bem o que diabo é planejamento visual. Mas um designer iniciante sabe o que é design de tipografia para iniciantes, tá? Então, vamos escrever aqui. Princípios de design de tipografia para iniciantes. Princípios de design e tipografia para iniciantes. Vou fazer assim para pegar o acento. Pronto. Como é que tá aqui, ó? Vou só fazer isso aqui para você entender meu raciocínio. Como é que tá aqui no nosso... Eita, tá com a linha toda coisada. Deixa eu arrumar aqui rapidão, automático. Pronto. Tá dividido desse jeito, né? Na capa lá da quarta edição. Só que eu não gosto dessa divisão, porque, como eu falei, a gente cria algo bem assimétrico. A gente cria esse negocinho aqui e aí embaixo esse negocinho aqui, sendo que isso faz parte do mesmo conjunto, é a mesma informação, não é uma frase só. Então, eu vou quebrar a linha aqui. Achei que ainda ficou um pouquinho, talvez, desagradável. Vou quebrar aqui. Pronto, pra mim tá perfeito. Então, eu criei um bloco de informação, olha só a diferença. E aqui também tá uma tipografia condensada. Eu não acho interessante usar tipografia condensada para frases curtas, pequenas. A tipografia condensada, ela não é tão legível, tá? Especialmente se ela tiver nessa espessura. Então, é interessante que você use uma tipografia mais redondinha, sabe? Que seja mais fácil de ler. Então, aqui também a gente vai usar essa. Eu vou só diminuir ainda mais o peso, tá? Eu não vou deixar em semi-bold, eu vou deixar talvez em regular. Nossa, ficou lindíssimo o itálico. Vamos ver. Eu poderia colocar um elemento de design também. Poderia colocar um traçozinho aqui, ó. Poderia. Vou fazer isso? Provavelmente não. Mas poderia. Ficaria interessante. Tá pronta a capa, basicamente. Vou só alinhar isso aqui certinho. Depois eu vou checar, porque às vezes não alinha direito, né? E agora a gente pode falar nas cores. Como eu disse, eu gostei muito dessa aqui, ó. Dessa combinação de cores, dessas cores aqui. Porque são cores vibrantes, são cores que trazem, assim, criatividade, tá? Ao invés dessas aqui, que eu acho meio pressão baixa. Então, a gente vai mais pra essa linha aqui. Eu não quero fazer exatamente igual, eu poderia fazer. Deixar assim, olha como fica bacana já o amarelo com o texto preto, ou talvez o texto roxo mais escuro. Já acho que já tá mais interessante, já gostei, já achei bacana. Mas eu vou usar o amarelo, mas quero fazer uma proposta bem diferente, tá? Então eu vou aqui procurar outra cor e aí a gente volta. Então essas foram as cores que eu escolhi, né? Resolvi pegar um vermelho, né? Pra trazer uma certa urgência, uma imponência também, né? Um poder. E usei o amarelo também. E eu achei que essa combinação ficou bacana. Ficou muito bacana. Só que aí eu tô achando essa tipografia muito espessa. Talvez eu não precise de tudo isso. Então, eu vou dar uma diminuída aqui. Ao invés de usar o Condensate Ultra Black, eu vou usar o Condensate Black mesmo. Acho que fica mais agradável. Antes, nossa, fica muito melhor. Muito melhor. Só que tá muito morta também essa capa, né? A gente trabalhou bem as cores, tá interessante, tá um visual interessante, só que eu quero também gerar um pouquinho de contraste. Então, eu vou deixar o nome da nossa autora branco. A gente já dá um dinamismo maior. E eu vou também deixar esse espaçamento um pouquinho mais próximo, tá? Então, a distância daqui do design para Robin vai ser mais ou menos a mesma da distância da Robin para aqui, para os princípios aqui do design. Não precisa ser exatamente a mesma, tá? Eu não sou dessas, mas é interessante que seja visualmente, assim, agradável, que esteja mais ou menos parecido, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Então, achei bacana, gostei. Talvez eu vou aumentar um pouco mais o nome da nossa autora, porque é importante. E para o Bibliotecas, para simular aí a editora, a gente vai colocar o meu logotipo aqui como se a Meridarte Design fosse a editora do livro. Então, eu vou deixar bem pequeno. E outra razão também, eu vou deixar branco mesmo, é para que tenha outro elemento branco, para que o nome da autora não seja a única coisa branca que tem aqui na nossa capa. Só que, o que eu ainda vou fazer? O que eu tô sentindo falta que eu acho que eu posso fazer? Tem outras informações, quarta edição, piriri pororó, a tradução da Bárbara,
Eu não vou colocar essas informações, tá? Não acho que são informações relevantes. A não ser que a editora me obrigue. Aí, se a editora me obrigar, a gente vai ter que rediagramar para caber. Mas essa informação aqui é uma informação importante para venda, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse selo. Vamos fazer esse selo aqui, ele provavelmente será amarelo, que amarelo já é uma cor que traz mais essa coisa, né? Do best-seller, de algo que deu certo, enfim. Então, vamos lá. Vamos criar primeiro um círculo, segurando o Shift para ele fazer todo bonitinho. Por enquanto, isso é irrelevante. Eu vou fazer com a mesma tipografia que a gente está usando. Então, vai ser a Acumen mesmo. E eu vou escrever aqui best. Então, vou escrever aqui seller. Só que para deixar interessante, eu vou fazer uma diferenciação. Só para trazer um dinamismo, sabe? Para não ficar entediante. Então, esse Condensed Black eu vou deixar fino. O seller pode ser fino mesmo. Só que condensado, né? Porque senão vai ficar muito estranho. Ficou bonito itálico? Ficou bonito itálico. Eu gostei itálico. Vou dar uma diminuída aqui. E eu vou colocar assim no meu selo, tá? O best em negrito e o seller em itálico mesmo? Será que eu deixo? Talvez está gerando um ruídozinho, né? Eu vou deixar o seller normal. Vou deixar o seller normalzinho por enquanto. Depois eu decido se eu faço itálico mesmo ou não. Porque eu gostei, achei bonito. Mas eu tô com medo de dar BO, de dar problema. Vou deixar só condensado. Pronto, best seller. Ficou belíssimo, belíssimo. Então a gente gera um contraste aqui de tipografia. E isso por si só, esse selo aqui, por si só, já está um pouco mais interessante do que esse aqui. Já chama mais atenção do que esse aqui. Porque aqui a gente já gerou um contraste de tipografia, já deixou a tipografia mais vistosa, né? Já foi pensado. Só que aí, se você for ver, aqui a gente tem um hífenzinho, né? Aqui. E aí a gente pode fazer isso também, né? Fazer esse hífen, colocar aqui e pronto. Fica legal. Só que aí, o que eu pensei? A gente tá falando de mais vendidos. Enfim, o designer, gente, às vezes, ele tem liberdade para criar, para inventar coisas. Então, eu pensei, por que não colocar uma estrelinha? Então, vamos colocar uma estrelinha aqui, tá? 5 pontos mesmo, estrela convencional. Vou pintar aqui da mesma cor e vou dar uma giradinha para ela ficar na posição mais tradicional dela, tá? Porque a gente vai girar tudo junto depois. E eu vou diminuir ela para ela ficar mais ou menos aqui, tampando esse buraco, né? Que ficou. E pronto, tá aqui o nosso selo. Vou copiar, porque vai que eu quero mudar alguma coisa depois. Sempre bom. E aí você pode deixar ele assim, branquinho mesmo, ó. Gera mais contraste, eu vou dar uma giradinha nele. Vou fazer assim. E vou encaixar aqui virado pro meu texto, tá? Virado pro meu texto. Porque eu acho que se eu virar pra fora... Deixa eu dar um Command G aqui. Se eu virar pra fora, eu tô direcionando o olhar pra fora. Não faz sentido pra mim isso aqui. Eu tô maluca? Eu direciono o olhar pra cá. Tipo, a frase tá virada pra cá. Sabe? Que é como tá feito aqui, ó. A frase tá virada pra cá. Não faz sentido pra mim. Pra mim faz muito mais sentido eu pegar isso aqui e virar assim, ó, pra dentro do meu texto. Pra dentro do meu texto. E aí a gente cria um selinho que eu posso deixar branco. Até eu acho que se eu pintar de amarelo, não vai ficar ruim. Mesmo que a gente perca... Olha só que bacana, ficou bonito também. Mesmo que a gente perca um pouquinho de contraste, mas fica interessante também com o amarelo. Eu acho que, inclusive, eu gostei mais do amarelo mesmo. Vou deixar amarelinho, tá? E aqui eu vou dar uma diminuidinha, ficar ainda menor. E para ficar mais interessante, você pode aumentar um pouco para chamar mais atenção, porque isso aqui é um elemento de autoridade também para o livro, né? Que é um dos mais vendidos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Porque essa outra prancheta tá aqui, eu vou trazer tudo para cá e eu vou expandir tudo, transformar tudo em curvas. Já tá tudo definido para mim. Vou expandir, ok. E aí agora a gente vai fazer os famigerados alinhamentos. Então a gente vai selecionar tudo aqui, eu vou selecionar um objeto e vou alinhar para cá. Vou dar um Command G e vou centralizar aqui na minha página. Opa. E aqui o nosso selinho vai ficar aqui mesmo. E esse foi o resultado. Essa foi a nossa capa. Perceba que eu não fiz nada muito inovador. Eu não trouxe um monte de elementos. Poderia criar aqui, fazer uma alusão ao conteúdo do livro, colocar formas geométricas, colocar questões relacionadas a alinhamento e coisas do tipo. Mas o meu propósito é te mostrar o poder dos princípios básicos do design. O conteúdo desse livro, o conteúdo que eu passo dentro do Alicerce, é o que faz a gente transformar essas duas capas aqui, ó, essa loucura, nisso aqui, que na minha opinião, na minha humilde opinião, tá?
tá muito mais interessante, tá muito mais organizado, tá muito mais fácil de ler. Claro que a gente poderia trabalhar muito mais, enfim, eu sempre limito as minhas gravações e as minhas refações a um determinado tempo, porque sempre pode ser melhorado, tá? E eu te convido a fazer a sua versão da capa desse livro. Faz aí, me marca no Instagram, Merida Arte Design, e eu vou adorar ver os trabalhos de vocês. É um excelente exercício. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quer conhecer mais do meu trabalho, mais do Alicerce, é só clicar no primeiro link que tá aí na descrição, tá? Um beijo e até a próxima.